Fala meu querido, fala minha querida, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo essa aula, beleza? Mas muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Victor Testes, professor de Geografia e Atualidades aqui do curso Conceito, beleza? E hoje eu estou aqui para a gente dar, tá certo, uma explicada, uma explanada sobre alguns assuntos, alguns tópicos importantes referentes à geografia, tá bom? Humana do Ceará, coisas que são cobradas especificamente no nosso vestibular da UES, beleza? Então a gente vai ter duas aulas aí para poder estar explorando esses temas, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui bonitinho. Professor, qual que vai ser o nosso assunto da nossa aula, beleza? Nossa aula hoje, galera, é sobre a região metropolitana de Fortaleza. Você deve ver por aí a sigla de RMF, beleza? Então a gente vai falar sobre a região metropolitana de Fortaleza e os impactos que essa região metropolitana traz sobre os municípios que estão à sua volta, beleza? Para a gente começar aqui, a gente começa com aquela conceituação mais bruta mesmo, beleza? Se eu estou falando que a gente vai ter uma aula sobre região metropolitana de Fortaleza, eu tenho que, antes de mais nada, explicar para você o que é essa minha região metropolitana. O que caracteriza necessariamente essa região metropolitana no que se refere ao seu conceito, beleza? Então vamos lá. Professor, na prática, tá certo? Se eu for querer dar uma definição, vamos supor que lá no meu vestibular pergunta uma definição, uma conceituação, tá certo? Do que é uma região metropolitana. Uma região metropolitana, ela vai ser marcada, ela vai ser caracterizada pelos municípios que estão em volta de um núcleo central. Esse núcleo central, no caso, é o que eu chamo de quê? De metrópole, beleza? Então vamos deixar aqui bem explicado para vocês. São os municípios interligados ao redor da metrópole. Aí aqui a gente também já vem para falar de um outro conceito. Você observa que eu falei o quê? Região metropolitana, municípios interligados ao redor da metrópole. Aqui a gente já vai pegar a palavra metrópole e nós vamos dividir a palavra metrópole em duas, porque a palavra metrópole ela vem do grego, certo? A palavra metrópole vindo do grego, você precisa entender o significado dela e a sua aplicabilidade dentro dessa realidade urbana. Então, quando eu pego aqui a palavra metrópole, eu tenho que entender, tá certo? Que essa parte da palavra metro é referente a quê, professor? Traz uma lógica de mãe. É uma palavra que no grego remete a mãe, remete a ventre, tá certo? E a palavra poli, que vem também do grego polis, tá certo? É referente a quê, professor? É referente à minha cidade, certo? Então, metrópole é a minha cidade-mãe. Certo? Então você sabe que a gente vai ter aqui um conteúdo sobre região metropolitana, que é referente aos municípios interligados ao redor da metrópole, e você sabe que a metrópole vai ser o quê, professor? Vai ser a minha cidade-mãe. Então, obviamente, é uma cidade que tem um poder de influência. É uma cidade que ela vai conseguir ter uma importância, ela vai conseguir ter um destaque maior quando comparada às que estão em volta. Por isso mesmo ela é tratada como uma cidade-mãe. Para você entender isso de uma maneira um pouco mais gráfica, por assim dizer, certo? Vamos colocar aqui a minha cidade A. A minha cidade A tem em volta dela a minha cidade B, a minha cidade C e a minha cidade D, certo? Observa no conceito aqui, ó, municípios interligados ao redor da metrópole. Então, eu tenho uma situação onde essas cidades estão interligadas, inclusive também entre si, tá certo? A uma cidade central. Dentro da lógica de geografia do Ceará, se você conseguiu compreender essa representação aqui,
quando eu coloco a minha cidade A sendo a minha cidade metrópole, tá certo? Eu vou dizer que essa minha cidade A, no contexto aqui do que nós estamos falando, né, é a minha cidade de Fortaleza, certo? E aqui, por exemplo, eu vou ter o quê, professor? Eu vou ter o Eusébio, o Aquiraz, Maracanaú, Horizonte, Itaitinga, dentre outras cidades, beleza? O que você precisa saber, antes de mais nada também, é que essa minha cidade de Fortaleza, como cidade metrópole, ela tem um poder o quê? De influência. Fortaleza tem esse poder de influência sobre as cidades que estão em volta. Essa influência, como eu também já falei para vocês, ela vai se dar em algumas esferas. Essa influência, ela pode ser uma influência econômica, social, cultural, dentre outras situações, beleza? Professor, como assim uma influência econômica, social, cultural? Inclusive, não entendam, tá certo? Não entendam essas influências de maneira separada. Porque se você for parar para analisar, uma influência econômica ela está relacionada com a sociedade, com as suas manifestações culturais, beleza? Então vamos entender como que Fortaleza tem uma condição de influência sobre as cidades que estão em volta. Exemplo, eu sou professor de colégio também, dou aula ensino médio, terceiro ano. Eu dou aula em alguns colégios onde eu recebo nessas turmas alunos, tá certo? Que vêm de outra cidade. Alunos que são da onde, professor? Alunos que geralmente são do Eusébio, mas que eles se deslocam até Fortaleza para poder estudar. Porque, de acordo com os pais desses alunos, talvez no Eusébio não tenha um colégio que agrada a família. Então eles vão colocar, né, o adolescente, a adolescente para estudar em outra cidade, certo? Isso é um tipo de influência que faz com que Fortaleza esteja exercendo poder sobre as cidades que estão ao redor dela? Com certeza, tá certo? Isso é um tipo de influência. Isso, querendo ou não, tem um impacto também econômico? Com certeza, porque eu tenho uma pessoa que está saindo do Eusébio e está pagando mensalidade. Aonde, professor? Pagando mensalidade em Fortaleza. Isso aí interfere no meu aspecto econômico? Interfere no meu aspecto econômico, tá certo? Vamos lá, outra situação para você poder compreender, tá certo? Vamos imaginar aqui que você ficou doente. Você mora em Horizonte. Talvez tenha alguém de Horizonte assistindo essa aula, né? Você mora em Horizonte, você ficou doente. Lá em Horizonte, você não dispõe da infraestrutura hospitalar para poder ter o seu tratamento. Você não dispõe dessa infraestrutura hospitalar na cidade de Horizonte, no município de Horizonte. Então o que é que você vai fazer? Você vai precisar se deslocar para onde? Para Fortaleza. Porque Fortaleza tem esse poder de quê, professor? De influência, certo? Às vezes essa influência, às vezes não. Muitas vezes, tá certo? Essa influência, ela se dá na questão da empregabilidade. Talvez você conheça alguém que trabalha em Fortaleza, mas não mora em Fortaleza. Talvez você conheça alguém que vem desses municípios da minha região metropolitana e vindo da região metropolitana, elas vão se dirigir, essas pessoas, para trabalhar onde, professor? Para trabalhar em Fortaleza. Esse, tá certo, é um outro tipo de exemplo que a gente pode dar no que se refere a quê, professor? No que se refere a essa situação de Fortaleza influenciando, beleza? Aí eu tenho uma condição, principalmente no que se refere a uma situação de infraestrutura. Então, quando eu penso em questão econômica, social, cultural, a gente tem que entender que tudo isso, toda essa influência que se concentra principalmente em Fortaleza, está relacionada ao fato de Fortaleza ser a cidade, metrópole e capital, beleza? Que apresenta o que, professor? Uma infraestrutura. Essa infraestrutura, tá certo? É o que atrai. Essa infraestrutura é o que faz com que as pessoas acabem sendo atraídas para Fortaleza